E aí, pessoal, bora conferir um pouco das falas do que rolou no dia 26 à tarde. Como objetivo é a gente dar uma introdução na conversa, vocês já tinham visto algum mapa assim? Eu tentei fazer ele mais organizado possível conforme que vocês vinham falando. Então, aqui, muitas das coisas que vocês trouxeram, se vocês perceberam, passam pela rede de atenção primária em saúde. Talvez saiba, mas às vezes ela precisa defender um ponto de vista de que não funciona. Então, assim, eu trago isso e olha, tudo que a Laura me explicou aqui, trouxe, desenhou pra gente, é pra gente pensar isso também. Porque a gente precisa entender tudo que o SUS compreende, ou o máximo que a gente consiga entender, pra gente defender. Porque senão é fácil a gente cair nesse discurso de que a vida não funciona, é muito simples, é raso, e eles não têm compromisso com a profundidade, com o conhecimento. Mas a gente tem esse compromisso e a gente está aqui no Versus para isso, para se ouvir, para conhecer. Gente, foi lindo, eu queria assim, que tivesse sido gravado essas falas, porque foi muito lindo. Assim, deu para percorrer o SUS na grandiosidade dele. Assim, um lugar, um país um dos mais desiguais do mundo. A gente comemora ser desenvolvido economicamente, mas fala pouco do fato de que nós somos um dos países mais desiguais. Então o SUS tem essa pegada, que é de querer superar essa desigualdade, conhecer que todo mundo está aqui para viver, para ser feliz, para se encontrar com uma produção de saúde de um outro jeito. Vocês trazem para a discussão da saúde um conjunto de experiências de vida que não foram as que nós tivemos. Porque vocês vivenciaram outros tempos, outras relações, outras tecnologias que são diferentes das que eu vivi, certo? Então, o processo de aprendizagem aqui, e o Versus aposta nisso, é que sempre todo mundo tem que ensinar. E todo mundo tem que aprender. E um pouco isso que a gente quer fazer nessa rota, que é compartilhar o que cada um de nós traz sobre a história da saúde do Brasil, né? Lembrar que a gente vai falar e vai escrever, mas isso é fruto daquilo que nós, no nosso tempo histórico, fomos capazes de compreender, de construir, de dialogar, né? Por isso que a roda, a fala é fundamental, a troca. Nós não precisamos pensar todos iguais, nós podemos termos posições diferentes, argumentar sobre elas, para ir produzindo nossa capacidade de fala e escrita sobre alguma coisa que, no caso, é o SUS. E aí eu queria dizer para vocês que eu sou Terezinha Vargas, sou professora atualmente na UFC, e eu digo, a partir da fala que a Cris dizia, olhar para trás. Hoje vocês têm 20 anos, daqui a pouco vocês têm 60 anos. E assim, o tempo é uma coisa que a gente não segura, né? E aí, tu olhar, revisitar tua história e pensar, aonde eu amarrei meu grupo ao longo dessa minha caminhada, em que projetos eu amarrei. E aí, mas da perspectiva da história, é nada. Né? Quando a gente fala em 30 anos, fala em 100 anos, do ponto de vista histórico, não é nada. Né? Se a gente gosta de história, vai para o museu, vai ver que a nossa história humana é de milhões de anos. Né? Se nós partimos desse referencial. E, portanto, o quanto é importante a gente. Eu já sempre digo assim, mas eu não me arrependo de nenhum momento de todas as coisas que eu tive, que eu participei, e vou dizer para vocês, mais perdemos que ganhamos. Os nossos amigos e inimigos que defendem que a saúde ela não é um direito, é um bem de consumo. E como bem de consumo não é passível para todos, né? É para quem tem. Quem não tem, não acessa. E nós sempre defendemos a tese e a bandeira de que a saúde é um direito desse e não uma
fugindo daquela coisa idealizada pela mídia, do agronegócio. Eu conheci um pessoal que é pequeno produtor, entendeu? Que realmente trabalha no campo, né? Trabalha, não só tem exato, mas o pessoal vai para as cabeças, assim, sabe? Tudo, geralmente com 10, 15 hectares. E aí eu comecei a me interessar por essas paradas, assim, por que esse pessoal insiste em plantar alimento orgânico, né? E aí eu comecei a me envolver com esse público. E aí, com o tempo mesmo, eu comecei a conhecer um outro contexto, né? Que era não só da produção, mas a questão dos movimentos sociais, porque a maior parte dos pequenos produtores, né, eles ajudam os movimentos sociais deles, sabe? Isso é verdade, né? O pessoal doa alimento, tem parceria e tudo mais. E aí eu comecei a me encantar com o social, do meu falar popular, daquele que eu aprendi na vida. Desculpe. Que a vida me ensinou e falo com isso com muita segurança. Eu não tenho mais medo de sentar na frente de doutores, pessoas, e falar aquilo que eu sou. Porque é o que eu sou, é o que eu vivi, é o que eu aprendi. Então, assim, isso me emociona, porque isso cria condições para várias pessoas como eu terem oportunidades de poder demonstrar isso para as pessoas. E isso a Vida faz, isso no SUS tem, isso os conselhos de saúde tem, isso o controle social tem, né? Isso é uma coisa que para mim no SUS é fundamental. O SUS tem vários princípios, mas tem um princípio que é fundamental, que é o controle social. Não há SUS sem controle social. Não há SUS sem a voz do povo. Não existe o conceito do SUS. Né? Tu não faz SUS. Pode ter o SUS na cidade, tem que ter o controle social. Não existe nada. Então isso para mim é a coisa mais importante que tem. Ouvir todo mundo. Todo mundo tem que falar. Todo mundo tem o direito de dizer aquilo que é, de defender, de buscar, de fiscalizar, de propor. A pessoa tem que propor. Cada pessoa na comunidade, que é a senhorinha lá, ela tem o direito de propor algo com relação à saúde, porque ela sabe. Essa dinâmica que a gente vivenciou propôs um olhar histórico sobre o Sistema Único de Saúde. Um olhar que não começa no SUS em si, mas muito antes dele existir. A atividade foi organizada a partir de uma linha do tempo, que vai de 1500 até os dias atuais. A equipe foi dividida em 5 grupos e cada grupo ficou responsável por um período da história do Brasil. A ideia era entender como a saúde foi sendo construída ou negada ao longo do tempo. Cada grupo refletiu sobre o seu contexto político, econômico e social daquele período, sobre quais políticas públicas de saúde existiam, quais eram as principais doenças e causas de morte, como as pessoas se relacionavam e quais práticas de cuidado estavam presentes naquele momento histórico. Ao revisitar esses períodos, ficou evidente que a saúde nunca esteve separada da história do país. Ela sempre foi atravessada por desigualdades, disputas, exclusões e também por resistência. Essa dinâmica nos ajuda a compreender que o SUS não surge do nada. Ele é resultado de lutas sociais, de movimentos populares e da necessidade de romper com uma história em que a saúde era privilégio de poucos e não o direito de todas as pessoas. Olhar para o passado nesse contexto é uma forma de fortalecer o presente e reafirmar a importância de defender o SUS